Cumprimentamos a todos que nos assistem nesse programa, o Projeto Memórias da FOP, e hoje estamos estreando os estúdios aqui, o estúdio especialmente criado aqui na faculdade, no qual o programa vai fazer uso aqui a partir de agora, na continuidade de entrevistas com pessoas que fizeram parte da história dessa escola. E hoje eu tenho o prazer de ter conosco aqui o professor Fábio Norberto Boscolo, aposentou-se em 2012, mas tem uma longa história aqui na FOP, foi aluno, professor, então ele viveu momentos importantes dessa escola, e eu queria desde já agradecer, professor Fábio, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nesse programa, tá? Bom, quem agradece sou eu, que fui lembrado, né, para participar desse programa, e eu fico bastante contente, porque a FOP foi parte da minha vida, né? Então eu comecei na FOP, certo, em 1964. Então tem uma historinha antes, né? A FOP nessa época não existia como faculdade, como uma universidade estadual de Campinas, certo? Não existia, era um instituto isolado. Sim. Então o governo do estado de São Paulo tinha a USP, quer dizer, a Universidade de São Paulo, sim, e institutos isolados, faculdades que pertenciam à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E a FOP era uma delas. Nessa época, o diretor da FOP era o professor Carlos Henrique Robertson Liberali. Ele era um professor de farmacologia da Faculdade de Medicina, da USP, e foi nomeado diretor, tá certo, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Bom, ele era diretor já, quando eu prestei o vestibular, ele já era diretor da faculdade, né? Era uma pessoa extremamente capacitada e extremamente, assim, voltada para a ciência, para a pesquisa, né? Que ele era um professor da faculdade, ele era professor de farmacologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom, nessa época tinha algumas variações se comparadas a hoje, né? Por exemplo, as faculdades, eles abriam os seus próprios vestibulares. Então, a USP, aqui em Piracicaba, tinha a Faculdade de Agronomia, a Exalc, e ela tinha o vestibular dela. E a FOP tinha o dela, né? Só que eram vinculados só à Secretaria de Educação e à própria faculdade. Não tinha um vestibular comum como é hoje, né? Bom, nessa época, lembrando essa época, o que aconteceu? Todo mundo que era de Piracicaba, primeiro queria agronomia, queria ser agricolão, né? E eu fui um deles. Queria ser agricolão. Tudo bem. Acontece que existia uma procura muito grande pela Exalc, né? E o resto ficava para depois. Então, as turmas que me antecederam 1964, eram turmas muito pequenas, tá certo? Tanto é que a turma que entrou em 1963 tinha 12 alunos somente. Sim. Que é a turma do Miguel Murano, que foi professor Everaldo Bach, professor Fausto Berzin, e outros colegas que eu já vou lembrando o nome, eu vou falar. Então tinha só 12 alunos. Mas aí tinha um problema nesse jogo. Qual era o problema? O Liberali tinha montado essa faculdade, e ele montou essa faculdade com uma clínica odontológica para os alunos bastante grande. Eram 40 consultórios. Isso era um diferencial único no estado, porque a própria USP não tinha tantos consultórios. Então, na USP, o aluno trabalhava em dupla. Enquanto um aluno atendia o paciente, o outro era o assistente. E depois invertia. A FOP não. A FOP tinha 40 consultórios e tinha consultório sobrando, porque as turmas que
me antecederam eram turmas pequenas. Eram turmas de 15, 18 alunos, não era mais do que isso. E eu tenho a impressão que isso deve ter gerado algum probleminha junto ao professor Liberali, que em 1964 aconteceu 2 vestibulares. Teve um vestibular normal, na época em todas as faculdades, que a USP fazia vestibular, que ela comandava tudo. E depois teve uma segunda época, tá certo? Que foi final de janeiro, comecinho de fevereiro. Bom, eu prestei primeiro vestibular, eu prestei na Exalc, fui aprovado, só que as provas vazaram as provas, então o vestibular foi anulado. E teve um segundo vestibular. Nesse segundo vestibular eu não fui aprovado. Meu pai era um diretor de uma escola aqui em Piracicaba, bastante grande, que era a Escola Industrial Fernando Femiliano da Costa. Sim. E meu pai ficou uma fera, preciso dizer, como todo pai. E então, para agradar o meu pai, como teve a segunda chamada, né? E eu prestei essa segunda chamada e fui aprovado. Sim, né? Mas por que teve a segunda chamada? Porque a faculdade tinha uma clínica espetacular, era a única no estado, uma faculdade com 40 consultórios. E o que aconteceu? No primeiro vestibular passaram poucas pessoas. Então a faculdade de odontologia de Piracicaba, ela fez um segundo vestibular. E nesse segundo vestibular passaram mais um grupo de pessoas. Por quê? Porque o Liberali queria preencher todas as vagas que eram equivalentes ao número de consultórios. Tá certo? E isso aconteceu. Na segunda turma, passou o professor Salum, eu passei, o professor Joelis Pulpo passou, que também foi professor da FOP, e diversos outros que também ficaram aqui na FOP, né? O Alcides Guimarães, que também ficou aqui na FOP. Bom, então foi feito o segundo vestibular, eu passei, fui aprovado. Em final de janeiro, começo de fevereiro, quando saíram os resultados, vamos dizer em fevereiro, quando saíram os resultados, e em março começou o curso de odontologia. E nós passamos a ser calouro da turma que era anterior, né? Que eram 15 alunos só. Eram poucos alunos, né? Professor Flávio, nessa nossa nova série, a gente está resgatando algumas imagens históricas. Quer ver a primeira imagem, por exemplo? Até para quem não conheceu, esse era o prédio... Esse era o prédio antigo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Aqui na rua Dom Pedro II, 627. Essa é uma das fotos mais antigas, tá, que a gente tem no acervo. Eu não sei precisar o ano, foi um pouquinho antes de eu estudar lá, mas é nos anos 60, tá? Não foi antes. Não. Esse prédio pertencia... Ah, sim, a história dele. Esse prédio pertencia à Igreja Católica. A verdade é essa, ele não era bem da igreja. Mas aí funcionava o Colégio Assunção, que eram das freiras. Então, meu pai estudou nesse prédio. A minha mãe estudou nesse prédio. Certo? Então, quando a faculdade abriu, houve uma doação da Prefeitura Municipal de Piracicaba para a construção desse prédio. Essa doação foi oficializada, só que foi oficializada posteriormente. Por quê? Porque na época em que eu prestei o vestibular, não existia a Unicamp. A Unicamp estava em vias de ser formada. Tanto é que eu sou um formado pela primeira turma da Universidade Estadual de Campinas. Sim. Eu sou da primeira turma.
Essa informação é interessante, quer dizer, a sua turma entrou em 64. Em 64. Vocês se formaram em 1967, que é quando aí a Unicamp foi criada e ela encampou a Unicamp FOP, foi criada um pouco antes. A Unicamp Sim. acho que foi criada em 66. Sim. 65, final de 65, 66. E para que houvesse essa criação, a Prefeitura Municipal de Piracicaba doou esse prédio para a Universidade Estadual de Campinas, tá certo? Que estava sendo formada, que já estava em vias de ser aprovada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Bom, então, esse prédio, que é um prédio histórico, né? Tombado, né? Sim. Foi tombado, mas tem um fato aí, depois de muitos anos, né, eu já era docente da faculdade, quando um prefeito resolveu querer tomar o prédio. Né? Isso entrou numa disputa judicial e eles perderam, evidentemente, né? Mas eles queriam reaver esse prédio, certo? Sim. E mesmo na época em que eu fui o vice-diretor, junto com o professor Salum, que era o diretor, nós começamos um trabalho de reforma desse prédio. E nós conseguimos até um orçamento desse prédio, que eu me lembro até hoje, naquela época era de R$750 mil para dar uma reforma no prédio, certo? Sim. Então a reforma era mais internamente do que externamente, mesmo porque não pode mexer externamente pelo Conde Fá, né? Sim. Então a gente conseguiu, mas depois faltou dinheiro na universidade e nós não conseguimos fazer nada, né? Não conseguimos melhorar muita coisa. Mas a gente tinha até esse projeto. Mas então, voltando, eu entrei em 1964, o meu diretor era o professor Carlos Henrique Robertson Liberali, que foi o fundador da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Né? O professor Liberali, entrei e fiquei na faculdade como aluno. Até 1966, quando eu fui convidado a ser monitor de uma disciplina do Departamento de Medicina Oral. O Departamento de Medicina Oral era composto pela patologia e pela periodontia. E eu fui convidado a ser um professor assistente. Né? Não, minto, fui monitor, né? Como monitor. Tá. Daí eu me formei, quando eu me formei, eu passei a professor assistente, eu e o professor Salum. E nós ficamos durante o ano de 1967, até o final de 67, como professor assistente. Então a gente tinha todas as atividades e obrigações de um professor, dava aula, ficava com os alunos, mas era assistente, não era um professor contratado. Bom, nessa época, alguns outros professores que foram anteriores, na turma anterior, já estavam na faculdade como professor assistente. E saíram 2 vagas, que elas vieram de Campinas, mas vieram já alocadas. Elas foram alocadas pela disciplina de periodontia. Por quê? Porque a periodontia, naquela época, ela tinha atividade clínica. E só tinha um professor, que era o professor Aparecido Nascimento. Aparecido do Nascimento. E não tinha mais ninguém. Então, o professor Aparecido do Nascimento tinha que dar aula para o 2º ano, para o 3º e para o 4º. E ir para a clínica. Sim. Então, vieram 2 vagas. Né? E nessa época, quem estava nessa disciplina era o professor Salum e eu. Só que tem um detalhe. Antes disso, o professor Sérgio Toledo, já falecido, né? Sim. O professor Sérgio Toledo era um professor assistente que já estava há 2 anos na faculdade, só que ele era um professor assistente da área de radiologia. E a radiologia era uma disciplina vinculada ao departamento de materiais dentários. Então era materiais dentários e radiologia. E vieram as vagas e houve
um acerto para que ficassem 2 professores na periodontia, e como o professor Sérgio era mais antigo, o primeiro professor a ser escolhido foi o professor Sérgio. Sim. Então o professor Sérgio veio para a pério e eu fui para a radiologia. E o professor Salum ficou junto com ele, e eles foram contratados no final de 67. Não, final de 67. Final de 68, perdão. Final de 68. Bom, e eu fui para a radiologia e fiquei na radiologia. Então, nessa época, a radiologia era vinculada ao departamento de materiais dentários, e o professor responsável era o professor Nivaldo Gonçalves, já falecido também, né? Professor Nivaldo Gonçalves. E eu fiquei, então, um assistente voluntário do professor Nivaldo Gonçalves. Então, durante todo o ano de 1968, mais metade do ano de 1969, eu fiquei como professor assistente voluntário. Nessa época, a radiologia tinha uma atividade clínica e só tinha um professor também. E ainda era em tempo parcial, né? Então eu fui contratado, saiu uma vaga para a radiologia, veio uma vaga já alocada na radiologia, e eu fui então contratado, passei a ser um professor assistente, professor assistente, tá certo, da área de radiologia. Deixei de ser voluntário. Sim. Então daí eu fui contratado. Passei a ser um professor da faculdade. Bom, só que antes disso, um pouquinho antes disso, no final de 1966, mais ou menos, se não me falha a memória, foi criada a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, com o nome de Universidade Estadual de Campinas. Foi criada a faculdade, o reitor era o professor Zeferino Vaz, e o diretor da FOP continuou o professor Liberali, Carlos Henrique Robertson Liberali. E ele ficou na faculdade muito tempo mais, né? Então, nessa época, nós já fazíamos parte da Unicamp, que não era uma universidade muito grande, mas ela tinha todas as áreas, certo? E como faltava a odontologia, o professor Liberali muito rapidamente incluiu a FOP, tá certo? A Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Universidade Estadual de Campinas. E nós passamos a ser na universidade, e eu fui da primeira turma da odontologia que se formou sendo aluno da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp. Sim. Certo? Então, nós entramos aí. E aí começou a minha vida como docente, certo? E junto com outros colegas nossos que estavam na época, o professor Sérgio Toledo, que era da radiologia, passou para a periodontia, ele estava já contratado na periodontia. Professor Fausto foi contratado um pouquinho antes também. O professor Miguel Murano também. O professor Miguel Murano demorou um pouquinho mais para ser contratado. Depois ele foi contratado também. E o professor Salum já tinha sido contratado. E nessa turma, que foi a minha turma, que foi uma vitória do professor Liberali, a minha turma foi a maior turma até então da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Tinha 35 alunos. Foi uma turma grande. A 8ª turma, né? A 8ª turma. Tinha 35 alunos, né? As outras turmas eram turmas pequenas. Mas a maioria dos que se formaram nas turmas anteriores também ficaram na faculdade, né? A gente pode ver o professor, pegar os professores da periodontia, o professor que foi diretor da faculdade, como chamava? O da endodontia. O Valdrigue, professor Valdrigue, professor Oreste Benatti, o professor Abi. Todos eles pertenciam a turmas anteriores. O professor da dentística,
o professor Hilton Nascimento, Sim. tá certo? Ele ficou, o professor Wilson Marques. Darcy Nauer, lembra? Foi da primeira turma. Mário Visioli. Mário Visioli ficou, o Bozo não. O Bozo não se formou aqui. Tá. Certo? Mas o Visioli se formou aqui e tinha a professora que depois ela foi para odontopediatria, não lembro o nome dela agora, né? Ela estava junto na patologia, junto com o professor Visioli, que era um ex-aluno. Então, a faculdade, então, nessa época, era 70% da faculdade, ou mais, eram de ex-alunos. Que ficavam aqui. Ex-alunos que eram selecionados durante o curso, tá certo? E no final ficavam na faculdade, sempre seguindo a filosofia dos formadores, certo? Que os formadores da faculdade de odontologia de Piracicaba, o diretor era o Carlos Henrique Robertson Liberali, depois tinha o professor Carlos Miller de Araújo, tinha o professor Luiz Antônio Runck, que era do Materiais Dentários, o professor Dalton Belmontes, que era da dentística, tá certo? Sim. Tinha o professor Nóbilo, pai, né? Nóbilo, que era do Materiais Dentários. Depois tinha um professor que era da agronomia, tá certo? Que veio aqui. Ele ficou nas ciências fisiológicas, lá em Tal Jaime. Não, bioquímica, onde está o professor Melo Aires, né? Melo Aires. Geraldo Claria de Melo Aires. Sim. Ficou nessa disciplina. Tinha o professor Pedro Bertolini, que era... Microbiologia, né? Tá certo, que era o Pedro não era amigo, o Pedro era acho que era da fisiologia, acho que era, ou microbiologia. Bom, eu sei que no fim tinham 8 professores, 8, 9, que formaram a faculdade de odontologia. Depois o resto eram tudo ex-alunos. Sim. Né? Não tinha gente de fora, era tudo endógeno. Né? E nós tínhamos uma filosofia que nós aprendemos dentro da faculdade e desenvolvemos, melhoramos essa filosofia e continuamos com a formação. Então, da minha turma para frente, todas as turmas da faculdade de odontologia passaram a ser turmas grandes, certo? Turma de 35, 40, 32, 38, certo? Eram turmas grandes, se comparadas às iniciais, né? Então nós montamos foi montado todo esse esquema e o professor Liberali conseguiu com isso dar uma fama à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Qual foi a fama? Que era uma faculdade onde todo aluno tinha o seu consultório, atendia os seus pacientes, não precisava dividir com nada. Isso criou um ambiente que foi um ambiente muito favorável para o odonto. Então, o ensino era um ensino mais específico, né? E se a gente comparar, né, o que nós tínhamos da odontologia de Piracicaba e a odontologia, por exemplo, da USP, certo? Tinha uma coisa bastante marcante, que era a Faculdade de Odontologia de Piracicaba tinha um número muito grande de professores em tempo integral, enquanto que a USP era praticamente todos em tempo parcial, porque o pessoal vivia em São Paulo, a vida em São Paulo era mais cara. Então, aqui não, aqui o pessoal passou a tinha consultório, mas era praticamente tempo integral na faculdade. Certo? Então, isso criou uma fama para a Faculdade de Odontologia de Piracicaba muito boa. E ela passou a ser uma faculdade que ela sobressaiu, né? Sim. Sobressaiu em relação às demais, principalmente no ensino, tá certo? De formação de cirurgião dentista. Certo? Professor Flávio, tem uma segunda imagem que eu queria mostrar. Essa é histórica, né? Essa é histórica. Essa é histórica. É porque talvez muitos não conheceram ali, mas ao centro
Zeferino Vaz. É o professor Zeferino Vaz. O senhor o conheceu também? Porque ele era o reitor da Unicamp, ele era o reitor da universidade. Eu conheci pessoalmente. Sim. O professor Zeferino Vaz. Do lado, olhando daí para cá, vamos dizer, o lado esquerdo, está o professor Carlos Henrique Robertson Liberali. Sim. Tá certo? Depois tem uma pessoa que era da reitoria da universidade. Aliás, eu acho que não era da reitoria, era um dos diretores de uma outra faculdade. Que estava aqui nessa cerimônia, né? Estava nessa cerimônia. Eu não tenho identificação dele. E do lado de cá está o professor Plínio Alves de Moraes. Sim, ele mesmo. Que foi reitor da universidade. Foi reitor da Unicamp também. Ele foi diretor aqui e reitor da Unicamp. O Dr. Plínio substituiu o professor Zeferino Vaz. Não, dois, na verdade, né? Ele substituiu o professor Liberali aqui na FOP, o Plínio, e depois substituiu o Zeferino na reitoria. O Zeferino na Universidade de Campinas. O senhor já falou bem deles agora, assim, mas tem alguma característica que o senhor lembre, para deixar relatado aqui, sobre, por exemplo, o professor Liberali? Uma vez, uma das entrevistadas aqui disse que o senhor sabia imitar ele, sabia? Ele era carioca, né? E ele falava assim, com a boca cheia, né? Oh, meu jovem! Falava desse jeito. Foi um diretor que ele ficava muito também junto com os alunos. Só que ele tinha uns princípios e que não eram quebrados. Tá? Ninguém podia entrar na faculdade de odontologia se não tivesse de avental. Não entrava, não passava na porta. Certo? Então, todos nós tínhamos aventais. Tá certo? Não interessa se era da clínica, a clínica tinha que ir de branco. E para assistir a aula tinha que ter um avental. Ele não permitia que ninguém entrasse na sala de aula. A segunda coisa, ele vinha para Piracicaba de quarta-feira à tarde, né? Então, na quinta, sexta e sábado, até na hora do almoço, ele estava aqui em Piracicaba, o resto ele ficava em São Paulo. Então ele vinha, ele passava em todas as áreas. Ele entrava em todas as áreas. E olhava. Então, tem um fato que numa das vezes que ele veio, entrou e foi, eu já participava da clínica e era um sábado. E sábado pela manhã, a faculdade, a clínica da faculdade só fazia cirurgia. Era específico, só fazia cirurgia. Então, todos os alunos estavam vestidos, né, de branco e fazendo cirurgia. E o professor estava começando a clínica, começando a cirurgia, eu peguei o meu paciente e coloquei na cadeira. E quando eu pus o paciente na cadeira, aparece o professor Liberali. Ô, meu jovem, como está? Vai fazer uma cirurgia? Eu falei, pois é, professor, tá. Agora é a minha vez, né? Estava com máscara. Ele falou, bem, mas eu precisava falar com o senhor. Eu fiquei sem saber o que fazer. Ele foi para querer falar comigo, né? Queria saber o que era, né? Então ele me chamou do lado e falou, meu jovem, ontem a festinha foi boa. Falei, ontem teve um happy hour à noite e tal, né? Falei, poxa bem. Então, o senhor não teve tempo de fazer a barba. Falei, professor, não tive tempo, mas eu estava de máscara, né? Ele falou, poxa bem. Chamou o professor da ala, que naquela época era o professor Jonas Vaz de Arruda, também já falecido, né? E falou, professor Jonas, segura o paciente do jovem, que ele já vai voltar. Me tirou da clínica e falou, você vai até o barbeiro, faz a barba e retorna. E você tem dinheiro para fazer a barba? Eu falei, tenho, professor, eu tenho. Então vai fazer a barba. Ele não admitia uma pessoa na faculdade que não tivesse nos trinques. Tinha que estar em ordem, né? Então eu fui até o barbeiro, fiz a barba, voltei para atender o meu paciente que estava esperando lá na cadeira. Então, ele tinha esse tipo de coisa. Ele exigia que a coisa fosse certinha, direitinho, né? Não tinha erro certo para ele. E ele administrava muito bem a faculdade. Né?
tinha tanto os alunos como os professores tinham medo dele. Então, quando eu falava que o professor Liberale vinha vindo, todo mundo ficava já meio... E ele chegava, ele conversava, mas só que ele era bastante acessível, ele conversava com todo mundo, batia papo com os alunos, certo? Então, ele, na minha formatura, ele participou da formatura e foi lá, conversou comigo, porque eu e o Salum fazíamos parte da comissão de formatura. Então, ele era muito, muito acessível, muito bom. E era muito capacitado, né? Então, ele começou naquela época e ele impôs algumas coisas que outras faculdades não tinham, nem a USP tinha. Para ficar como docente na faculdade, a pessoa contratada tinha 5 anos para fazer o doutorado. Se não fizesse o doutorado em 5 anos, era demitido. E eu já estava já há 6 meses na faculdade e tal. Um dia, o professor Nivaldo Gonçalves falou, o Liberale quer falar com você. Eu falei, então deixa eu subir lá, né? Subir na diretoria. O que esse homem queria de mim, né? Estava barbeado, não tinha problema, né? Subi lá e ele falou, meu jovem, como está a sua tese? Nunca tinha ouvido falar de tese. Certo que tinha que fazer tese? Eu falei, a minha tese, professor, eu não sei, né? Ele falou, mas não lhe informaram? Eu falei, não, até agora ninguém me informou nada. Ele falou, pois bem, então eu vou fazer questão de explicar para você. Daí ele me explicou que eu tinha 5 anos para defender o meu doutorado, fazer a minha pesquisa e defender o meu doutorado. Se eu não fizesse isso em 5 anos, eu seria demitido. Bom, saí da diretoria apavorado, né? O que eu ia fazer? Já estava na área de radiologia e tinha que ter. Daí eu conversei com o professor Nivaldo e ele falou, rapaz, você tem que pensar numa pesquisa para você, né? Só que naquela época não tinha pós-graduação. Naquela época era o professor-chefe da disciplina que era o orientador. Mas a gente tinha que achar o título, tinha que achar o tema, tinha que achar tudo, né? Ou então, às vezes, o professor tinha alguma coisa e passava e a gente corria atrás para fazer a pesquisa, né? E para mim ficou um pouco complicado, porque na área de radiologia era meio complicado. Só que tinha um detalhe, eu sempre tive uma facilidade meio grande para física. E radiologia, radiação, e radiação é física. Sim. Certo? Então eu bolei um tema, né? Que era um sistema de medição de doses de radiação dentro da odontologia. Certo? Bom, para isso eu tive que começar a correr atrás. Então eu corri atrás do pessoal da Exalc, que eram os físicos da Exalc. Conversando com eles, foi no fim eu fui parar na física da USP, lá em São Paulo, porque lá tinha um reator atômico. Eu fui parar lá com eles, com o professor Okamoto, conversei com ele, ele falou, não, isso é fácil de fazer, né? Você tem que ter os dosímetros, porque eu não tenho para te dar, e você tem que adquirir esses dosímetros. Aonde? Como? Só que nessa época, o professor Nivaldo, logo depois de conversar com o Liberale, o professor Nivaldo foi para os Estados Unidos. Foi fazer um doutorado nos Estados Unidos, né? Um pós-doc nos Estados Unidos. E eu conversava com o professor Nivaldo semanalmente. Só que a nossa conversa era por fita cassete. A gente gravava a fita, punha no correio, ele recebia, escutava, gravava, mandava para mim de volta. Então eu solicitei para ele que ele achasse para mim. Eu dei tudo que o professor Okamoto deu para mim, me deu, né?
as diretrizes aonde adquirir esses dosímetros, e ele, então, comprou os dosímetros lá, eu depositei o dinheiro, ele comprou os dosímetros e os dosímetros vieram para mim. E eu comecei, então, a fazer o meu trabalho de pesquisa, né? Então, eu fiz um trabalho de pesquisa sobre radiação, o único que tinha na época, ninguém mexia com isso, eu fui o único que abri caminho com isso aí. Depois vieram alguns professores da USP que pediram algumas orientações para mim, para eles fazerem lá na USP. E depois o professor que ficou comigo, o professor Genor, fez alguma coisa a esse respeito. E eu consegui, então, fazer o meu doutorado, garantir, então, a minha estada na faculdade. E o interessante disso é que a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, ela tinha uma quantidade de professores, assistentes, doutores, maior que a medicina de Campinas. Uhum. A nossa titulação era muito grande. Sim. Era muito grande, certo? E isso só aumentou. Porque todo mundo que ficava na faculdade, em 5 anos, tinha que fazer doutorado. Enquanto nas outras faculdades, na USP e tal, não precisava nada disso. Tá certo? Isso foi, vamos falar um pouquinho para frente, foi ficando de uma tal forma que todos nós, depois de 5 anos, tínhamos o direito de galgar um passo acima, um degrau acima na carreira universitária. Que naquela época era professor adjunto. Então era professor doutor, livre docente. Professor livre docente, depois professor adjunto. Então todos nós, 5 anos depois, já éramos professor livre docente. Passavam mais 3 anos, né? Passamos a ser professor adjunto. Por quê? Para ser professor livre docente, nós tínhamos que fazer uma outra tese e defender a outra tese. Para ser professor adjunto, era só o currículo. Se nós tivéssemos pesquisa, todas as atividades didáticas e um currículo de trabalho, de pesquisa, dessas coisas, nós passávamos para professor adjunto. E o último passo era professor titular. Bom, então todos esses degraus eu galguei todos eles e cheguei a professor titular. Sim. Né? Fiz a defesa de ser professor titular. Era uma banca, eram 5 examinadores que analisavam o currículo, enfim. Então eu passei a ser um professor titular. Só que isso criou não é problema, mas criou um ambiente onde a faculdade de maior titulação da Universidade Estadual de Campinas era a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Chegou a um ponto em que nós tínhamos um professor doutor, o resto era livre docente, adjunto e titular. Muitos titulares. Muitos titulares. Sim. Com isso, nessa época, era um outro reitor já da universidade, ele cortou todas as verbas e vagas para professor titular. E criou também alguns empecilhos, né? Para a pessoa ser professor titular, nós tínhamos que pedir demissão do que a gente era, para depois passar no concurso. Isso era uma arma de 2 gumes, né? O candidato pode não passar. Pode não passar, ou então pode não permitir que ele passe, né? Que era o mais que ia acontecer. Então daí a gente entrou na justiça e tal, então o reitor viu por bem cortar todas as vagas de titular. E a alegação dentro do conselho universitário era de que a FOP não tinha índio, só tinha cacique. Certo? Só tinha cacique, a verdade era essa. Então todo mundo
por exemplo, o professor Jaime, o professor, mesmo o professor Xandão, eles chegaram a titular muito rápido. Sim. Todos chegaram muito rápido a titular. Porque faziam pesquisa, tinham pesquisa, e a FOP passou proporcionalmente ao número de docentes a ser a faculdade que mais produtividade tinha dentro da Unicamp. Então nós chegamos a ser os primeiros em termos de produtividade. Certo? Sim. Então, isso aí criou assim, dizer, uma dificuldade, mas criou um ambiente onde as outras faculdades se viam, se julgavam em condições, tá certo, desfavoráveis, vamos dizer assim. E daí o que isso gerou? Durante um bom período, não saiu nenhuma vaga para titular, para que se formasse mais doutores, que se tivesse mais doutores, mais mestres, porque daí apareceu, né, surgiu o curso de pós-graduação, né, que era mestrado e doutorado. Então, todas as áreas da época, quando saiu isso aí, todas tinham mestrado e doutorado. Todos nós tínhamos mestrado e doutorado. Então, a gente formava muita gente. Nós formamos gente para o Brasil inteiro. Certo? A radiologia, por exemplo, de Santa Catarina para cima, a maioria dos professores que estão lá fizeram mestrado e doutorado comigo na radiologia. O senhor teve mais de uma centena de orientações? Só eu tive mais de uma centena. Depois teve a Solange, depois teve o professor Agenor Montebello, né? Porque na época a radiologia era formada pelo professor Nivaldo Gonçalves, por mim, que era o primeiro assistente. Depois nós contratamos o professor Agenor Montebello, tá certo? E depois abriu um concurso para 2 vagas para radiologia, porque a radiologia nessa época nós tínhamos a clínica de radiologia que atendia a população. Abriram 2 vagas e os 2 candidatos, a professora Solange e o professor Francisco Reiter, foram aprovados e ficaram na radiologia. Então, a radiologia nessa época tinha 4 docentes, né? Tinha o chefe, que era o titular, depois o professor Genor, o professor Francisco e a professora Solange. Então, nós montávamos o time da radiologia. E de lá para cá, tá certo? A radiologia ficou sempre só com 4 docentes, porque também não precisa mais. Tá bom. 4 docentes e passamos a fazer parte. Nessa época em que estava o professor Nivaldo Gonçalves e eu, como professor assistente doutor, e depois passei a livre docente, eu era professor de clínica integrada também. Então eu fui convidado, porque eu tinha consultório, e eu não era tempo integral, eu era tempo parcial. E como eu tinha consultório, eu fui convidado pelo conselho da clínica da faculdade a participar das atividades de clínica da faculdade. Então, nessa época, eu também era professor de clínica integrada, quer dizer, eu olhava tudo, orientava tudo, né? Orientava todas as áreas, e uma das áreas que eu participava um pouco menos era realmente a periodontia, certo? Porque tinha, na época, tinha 4, 5 professores que davam conta do recado. E a clínica era dividida por ala. Então, cada clínica da faculdade tinha uma média de 8 alunos, né? E 8, 10 alunos e um professor para cada ala, certo? E eu fui convidado para ficar na clínica integrada do 3º ano, certo? O professor Salum também ficou no 3º ano, e tinha a disciplina de cirurgia também, que a gente colaborava com eles, né? Via tudo, tinha que vir tudo. A gente via dentística, endodontia, periodontia, cirurgia,
A única coisa que a gente não via era a ortodontia, porque a ortodontia tinha uma clínica separada. Tinha uma clínica separada, então a gente não participava porque a gente não fazia os aparelhinhos ortodônticos, né? Então era um pouquinho mais sofisticado, então a gente não participava. Mas então eu fui professor da radiologia, né? Como monitor eu ajudei na periodontia, depois eu fui professor da radiologia, depois eu fui professor de clínica integrada, tá certo? Fiquei na clínica integrada durante mais ou menos 7 anos, 8 anos. Fui professor da clínica integrada, né? E com isso, eu também passei a participar da administração da faculdade. Sim. Né? Então, enquanto eu era professor de clínica integrada, eu tinha um relacionamento muito bom com todo mundo. Eu fui convidado a ser vice-coordenador da clínica. Né? O coordenador era o professor Sartini, certo? Raul Sartini, né? Raul Sartini. E ele me convidou para que fosse vice-diretor, fosse associado dele. Né? Eu era o vice, ele era o coordenador e eu era o vice-coordenador. Certo? E fiquei na clínica durante 4 anos, como vice-coordenador. Daí eu fui convidado a ser o coordenador. Mas naquele tempo era um pouquinho diferente. Né? Os professores se reuniam e viam quem que tinha mais condição de ficar dando assistência clínica. Tá certo? Condição administrativa, lógico. Né? Condição administrativa. E na clínica, a clínica era uma clínica bastante famosa porque a maioria dos professores da clínica, 80%, era tempo parcial, tinha um consultório, atendiam. Então tinha uma vivência clínica muito alta. É clínica e prática, né? E prática, uma prática muito boa. Então eu fui convidado a ser coordenador da clínica. Então nessa época eu saí do tempo parcial e passei para o tempo integral. Certo? Passei a ser um professor em tempo integral. Daí eu me dedicava mais tanto à radiologia quanto à clínica, né? Então eu fiquei na clínica todo esse tempo. E fui até que chegou uma época em que o curso de pós-graduação exigia muito, então eu deixei a clínica, a atividade na clínica e fiquei só na radiologia, né? Mas nessa época a convivência com os professores foram muito grandes, né? Então, quando eu fui contratado, né, o professor Sérgio Toledo, que faleceu, estava na radiologia. Ele passou para a periodontia e eu fui para a radiologia. E o professor Sérgio ficou na periodontia até que ele faleceu alguns anos atrás. Professor, uma pessoa que infelizmente nós não conseguimos entrevistar foi o professor Nivaldo Gonçalves. Olha, foi seu colega, né? Foi seu professor, foi meu professor, foi seu orientador de doutorado, foi meu orientador colega de área, né? Que característica que o senhor destaca dele para a gente deixar registrado? O professor Nivaldo, ele era, inicialmente, foi o melhor endodontista de Piracicaba. Ele era um especialista em tratamento de canal. E muito bom, era o melhor. De todo mundo que fazia, o professor Nobilo, o professor Dalton Belmudes, todos os grandes protesistas da faculdade, né? O canal era o professor Nivaldo Gonçalves. Né? Então ele ficou como professor, e na época que eu pedi o tempo integral, logo depois ele também passou a tempo integral. Ele fechou o consultório e veio. Então, ele tinha uma vivência muito grande de clínica, ele conhecia muito bem aquilo que ele fazia, tá certo? E sempre foi um professor dedicado na formação da radiologia. Então, para ter uma ideia, quando eu fiquei na faculdade, né, eu fui convidado para a faculdade, a radiologia tinha 3 aparelhos. Um aparelho panorâmico, que naquela época a faculdade que tivesse um aparelho panorâmico era top, né? E 2 outros aparelhos, que quando um
estava sendo operado, o outro não podia, porque era na mesma sala. Então era uma salinha, era uma garagem. Tinha o panorâmico e na frente tinha 2 escrivanias, que era uma minha e uma do professor Nivaldo. Bom, então nós começamos com isso e começamos a aumentar a radiologia. Logo depois, a faculdade, que era nesse prédio antigo, nesse prédio velho, tinha uma ala que era a marcenaria. O marceneiro oficial da faculdade contratado era o Mário Tegon. Que alguns de vocês não conheceram o Mário Tegon. Eu não conhecia, sim. Ele era um marceneiro de primeira. E ele tinha a marcenaria dele. Daí a gente conseguiu que ele mudasse a marcenaria dele para uma área um pouco maior e sobrasse a área dele. Aí foi uma briga, porque ele queria as 2 áreas, mas no fim a gente conseguiu convencer o Tegon e ele cedeu para a radiologia. Então, quando ele cedeu essa área para a radiologia montou uma clínica de radiologia. Nós convencemos o diretor da época de que precisava ter a clínica para atendimento de radiografia da clínica. Então, os alunos, além de aprenderem a fazer radiografia, eles também faziam radiografia, com esse sistema de plantão, faziam radiografia para os alunos do 3º e 4º anos que estavam na clínica, Sim. que precisavam de radiografia para atendimento odontológico, né? Para fazer o trabalho deles lá. Então, nós conseguimos montar ali. Então, ali a gente montou, tinha o aparelho panorâmico e tinha os aparelhos perapicais, intrabucais. Sendo que um desses aparelhos era um aparelho antigo e um aparelho muito potente. Então, eu, com o professor Nivaldo, eu consegui fazer um estativo, né, uma estativa, como chama, e para posicionar o paciente para fazer uma radiografia extraoral. Então, nós passamos a fazer radiografias extraorais da articulação temporomandibular, cefalométrica, certo? Então, radiografia só de mandíbula. Então, nós diversificamos e ampliamos o atendimento como se fosse a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, a parte de radiologia deles lá. Nós começamos com isso. Nessa época, nós conseguimos 2 aparelhos. Um aparelho para cefalometria, que ia substituir esse, e um outro aparelho panorâmico, porque o nosso já estava pifando. Daí o que aconteceu? O professor Araújo, Miller de Araújo, da ortodontia, né? Ele era da ortodontia, então ele foi junto à diretoria da faculdade e alegou que o aparelho de cefalometria que nós havíamos solicitado e havia ganho era um aparelho que seria mais útil na área dele. Então nós perdemos o aparelho para ele, né? Nós continuamos com o sistema antigo, só que com um detalhe: ele não tinha quem fizesse a radiografia. Ele tinha os assistentes, mas os assistentes não se dedicavam a fazer isso. Eles eram ortodontistas, né? Não eram radiologistas. E depois de um certo tempo a gente reivindicou o aparelho. E ele então cedeu o aparelho para a radiologia com a condição de que a radiologia fizesse todas as radiografias cefalométricas para ele. Quer dizer, ele estava chovendo molhado porque a gente já fazia, né? Na verdade ele não fazia, ele mandava para a gente. Então, só que com o aparelho que a princípio ele achava que era dele. Depois esse aparelho foi oficializado, ficou na radiologia, e com isso nós conseguimos montar um centro radiológico de atendimento tanto para a faculdade de odontologia quanto para a população, para os dentistas da cidade. Então a radiologia se fortaleceu muito. Com isso nós conseguimos mais 2 docentes, né, que ficamos os 4, que era o professor Nivaldo Gonçalves, que já estava no final, quase aposentando, o professor Nivaldo Gonçalves, eu
Depois entrou o professor Francisco, a professora Solange e o professor Genor, que já estavam, né? Sim, sim. Então, com isso, a gente conseguia ter uma clínica de radiologia a exemplo da clínica da faculdade. Certo? Sim. Professor, eu considero o senhor privilegiado por muitos motivos, né? Pela saúde, por estar aqui, mas o senhor pegou uma fase, né? Pegou o Liberale como diretor da faculdade. Liberale. O senhor pegou a mudança para a Unicamp, né? A mudança para a Unicamp, essa fase de próprio crescimento da odontologia, mas a próxima imagem vai mostrar também, o senhor testemunhou a criação e do prédio atual, né? Desde a construção, o senhor estava envolvido, né? Estava por aqui. Veja bem, qual foi a sua atuação nessa época? Eu fui o primeiro docente que fotografou a fundação da Faculdade de Odontologia. Então, na época... E, aliás, até quem está nos acompanhando, ó, não tinha ainda o shopping em Piracicaba, não tinha nada. Não tinha nada. Ali, né? A ponte, se a gente olhar aí, já dá para ver. Dá para ver a cidade, o Lar dos Velhinhos, tudo. E não tem poucos prédios, nem tinha a formação do shopping, né? Sim, sim. Então, nessa época, o diretor da faculdade conseguiu um terreno para que fosse feito o prédio novo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, porque o prédio antigo já estava pequeno. Sim. Por causa dos cursos de pós-graduação e tudo mais. Então, o que aconteceu? Tinha na época, né? Então, essa é um disque interno da faculdade, né? Sim. Tinha um diretor que era judeu, né? O professor Merzel, né? E um professor que era alemão, que era o professor Luiz Antônio Runck. E o professor Luiz Antônio Runck, ele era quem comandava. Todo mundo que queria fazer fotografia era com o Runck. Ele que dava. E eu tinha feito um curso, tá certo? De fotografia junto à TV Globo. Tá. Eu fui fazer um curso de fotografia na TV Globo. Então, o professor Merzel me nomeou como chefe da área de fotografia da FOP. Tá. Então, como chefe da área de fotografia da FOP, evidentemente eu sempre pedia por Runck, porque eu era cria dele, né? E eu fui intimado a fazer, tá certo, as primeiras fotos da fundação do prédio novo. Então, eu tinha um amigo que era piloto e conversei com ele falou, não, vamos. Então, foi a primeira vez também que eu entrei dentro de um avião, fiquei pendurado para fazer a fotografia de toda a área de fundação da FOP. Eu fiz as primeiras fotos, né? Então, foi feita as fotos. Depois veio o professor Fausto Berzin, que era assistente do professor Merzel, e daí o Fausto Berzin fez, não é essa foto que você está vendo aí, fui eu que fiz, mas depois, mais próximo, foi o professor Berzin, Fausto Berzin. O Fausto Berzin, ele foi como um coordenador do campus, né? Por alguns anos. Foi coordenador do campus durante um tempo, tudo aquilo que precisava mexer, digamos assim, a própria faculdade, ela tem algumas características. Como ela é cumprida, então, foi um projeto europeu que foi feito, onde era um projeto onde a faculdade foi feita por um clima frio. Então, as salas, todas as salas de docentes, tudo, a parede ia até um certo ponto, depois tinha um espaço interno. Então, se você estivesse numa sala e fosse conversar, quem estava na outra sala ia escutar tudo. Bom, daí o professor Merzel modificou o projeto, conseguiu verbo, modificou, e todas as paredes subiram, então até o teto, né? Sim. Mas a faculdade, como se pode ver, ela é comprida. Sim. E ela tem corredores. E esses corredores, à primeira vista, quando ela já estava feito um reboque, ainda não pintada, estava feito um reboque, criou um problema. Você chegava num corredor, via aquele funil. Muito extenso, né? Formou aquele funil, e aquilo era um problema. Então o professor Fausto
foi atrás de uns engenheiros, pintores, e chegaram à conclusão que o único jeito de fazer com que os corredores, você olhasse e visse que era um corredor paralelo, as paredes paralelas, é que as cores fossem diferentes. Então o corredor inicialmente foi pintada de uma cor meio abóbora, meio laranja, meio amarela, e a outra parede era o mesmo amarelo, mas mais claro ou mais escuro. Com isso, não dava a sensação de afunilamento. Sim. Tá certo? Então a faculdade inteira foi pintada com princípios de visão, de olhar a faculdade, como é que você chegava num lugar, você não tinha a sensação que você estava preso ou enclausurado. Não tinha nada disso. Né? A faculdade foi feita assim. Depois de muitos anos, quando o professor Salum foi o diretor, né, nós conseguimos uma verba muito grande, e nessa época o reitor era o professor Hermano Tavares, né? E o professor é muito amigo da gente. O professor Hermano Tavares vinha de fim de semana passar com a gente aqui em Piracicaba. Né? Então o professor Hermano alocou uma verba e nós reformamos a faculdade, porque estava na época. Estava na época de reformar a faculdade. Nós abaixamos o forro dos corredores, porque não tivemos condição de pintar de cores diferentes. Abaixamos o forro, com isso a sensação de túnel diminuía. Né? Então foi feito isso, foi feita toda a instalação elétrica da faculdade, inteirinha, né? E a gente conseguiu fazer essa reforma na faculdade, né? Uma reforma bastante grande, né? E que atualmente, agora na gestão do professor Francisco, conseguiu fazer, do Francisco e do Flávio, né? Sim. Conseguiu fazer a clínica nova, né? Sim, que está para inaugurar. Montar a clínica agora, né? Que começou com vocês lá. Nessa época, Salum. Nós conseguimos do governador do estado, né, o terreno, sim, que está montado a faculdade. A esquina ali, né? Que é aquela quina ali. Essa né? quina aqui, né? Isso aí dá um alqueire de terra, um pouquinho mais de um alqueire de terra. Né? Sim. O governador do estado alocou esse terreno à Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, em 45 dias. Levou 45 dias para a gente conseguir isso aí. Até que agora nós conseguimos terminar aquele projeto inicial, que um avanço para a cidade, né? Um avanço para a cidade. Veja, essa mudança já foi grande, professor. Se você comparar o prédio no centro de Piracicaba, que era clínica apertada, para uma clínica grande agora, né? Quando uma foi clínica aqui. Grande. Né? 80 já posições eram, né? 80 consultórios. O senhor lembra, no final dos anos 80, 70, 80? Não, no final dos anos 80 era 60. 60, 60 ela foi aumentando, né? Então, para que saísse as coisas, nós tivemos que aumentar em 20 alunos por turma, tá certo? Para que a gente conseguisse essas coisas, e nós conseguimos. Nós aumentamos e conseguimos. 60 alunos, depois passou para 80. Sim. Certo? Mas inicialmente foram 60 alunos. Depois passou para 80. Mas mesmo assim, precisava desse prédio. Porque todas as áreas têm pós-graduação. Certo? Mestrado e doutorado. Todas as áreas têm especialização. Sim. Tá certo? Não tem mais espaço para ter isso aí no prédio antigo, né? Que é o prédio onde nós estamos hoje. Não, nós estamos hoje não. O prédio ali embaixo. Né? Sim, o prédio... Então, inicialmente, na gestão do professor Simonides, que foi o diretor, construiu essa ala. Né? Foi construída essa ala. Depois aumentou do lado, porque o projeto inicial eram duas alas. Mas não tinha dinheiro, construiu só uma. Depois construiu e veio a segunda ala, que não faz muito tempo, né? E agora terminou essa parte, onde parece que ainda estão em algumas discussões quem vai e quem não vai para lá, né? Se vai ser só pós-graduação, se não vai ser só pós-graduação, se vai ser uma clínica normal. Então, a verdade é essa. Mas o que nós tínhamos eram 40 consultórios de clínica, mas, se não me engano,
30 consultórios ou 20 consultórios da área de ortodontia. Eram 2 clínicas, certo? Sim. Só que da ortodontia ninguém podia entrar, porque era propriedade da horta, né? E o professor Miller de Araújo tinha muita força politicamente. Então, aqui dentro da faculdade. Então, ninguém podia usar aquela área, embora às vezes necessitasse, mas a gente não podia, né? Depois de um tempo, ele cedeu, porque ele não conseguia usar tudo, ele cedeu uma parte para a cirurgia. Então, a cirurgia passou a ter a clínica dela. Sim. A clínica de cirurgia, tá certo? Que é junto com a clínica de ortodontia, né? Hoje é junto com a clínica de ortodontia. Então, tudo isso, eu acredito que vai ser alocado, uma parte disso aí vai ser alocado no... vão ser redistribuídos. vai ser redistribuído, vai ser alocado no prédio novo. A FOP tem crescido, o senhor tem acompanhado isso, né? As suas demandas, atendimento à população também. O senhor citou aqui dos seus cargos, o senhor passou como... o senhor citou aqui como vice-coordenador de clínica, mas o senhor continuou a sua carreira até administrativa, né? Eu fui claro, chefe de departamento, claro. Vice-coordenador de clínica, coordenador de clínica. Daí foram criados os cursos de especialização, inicialmente. Eu fui subcoordenador dos cursos de especialização e depois criaram-se os cursos de pós-graduação. Eu fui subcoordenador e coordenador dos cursos de pós-graduação. Fui os 2, né? E tem 2 cargos que eu não ocupei na faculdade. Eu nunca me preocupei, não quis. Não fui convidado para participar. Coordenador de graduação da FOP. Esse eu não participei. E diretor da FOP. O resto, todos os outros cargos... O senhor participou. Eu participei. Eu participei sempre, inicialmente como vice-coordenador, depois como coordenador, como diretor dessas áreas, né? Eu participei de todos os cargos. Sim. Quando nós o conhecemos, o senhor era o vice-diretor na gestão do professor Salum. Na gestão do professor Salum. O que o senhor fala do professor Antônio Wilson Salum? Que, olha, seu colega de turma, Salum, colega professor... Veja bem, o Salum, nós éramos colega de vestibular. Tá certo? Sim, nós fizemos estudante, né? O cursinho junto. E a gente estudava muito. Eu morava numa casa, né? E o professor Salum morava em apartamento. Então, para ele era um pouquinho mais... Tinha os irmãos e tal. Então, o professor Salum estudava muito na minha casa. Nós estudávamos juntos. Prestamos vestibular juntos. Ficamos na faculdade juntos, os 2 inicialmente na PER. Depois ele ficou na PER, eu fui para a rádio. Certo? E nós ficamos sempre juntos na faculdade. Mas a nossa vida foi junto. Tinha uma diferença entre nós 2, né? Ele adorava futebol e eu adorava caçar e pescar. Os esportes eram diferentes, né? Sim. Eu não era chegado em levar chute em futebol. Eu era chegado em atirar em alguma coisa e pescaria, né? Então, só isso que a gente divergiu, mas o resto a gente sempre foi junto. Tanto é que quando ele foi eleito diretor da faculdade, nessa época, porque teve diversas épocas, uma época era eleito o diretor e o vice. Depois isso caiu. Era eleito o diretor, depois a eleição era uma eleição de vice, que era diferente. Então, o diretor, por exemplo... podia ter um vice que não era compatível com ele. Sim. Então, complicava. Aí mudou de novo, tá certo? E passou a ser só eleição de diretor. Saiu o vice. E o diretor é que escolhia o vice. Então, quando o professor Salum foi eleito diretor, eu trabalhei para a eleição dele, junto, né? E ele foi eleito e ele me convidou. Quer ser você vai ser meu vice. Eu falei, não, nem pensar. Eu tenho a radiologia para cuidar, eu vou trabalhar com você, fazer tudo aquilo que você precisar, mas
Eu não quero saber disso. Não, você vai ser. Eu falei, não, eu não vou ser. E tinha outros professores que pressionavam ele para que fossem escolhidos, né? Sim. E o professor Salum já era, nós já tínhamos, ele já tinha mais amizade com o professor Hermano Tavares, e ele foi um fim de semana, um sábado, para Campinas, foi conversar com o professor Tavares e tal, que ele tinha sido eleito, né? Aquela conversa de que foi eleito, o reitor conhecia a pessoa, tem bastante amizade e tal, né? E lá ele discutiu com o professor Hermano que ele estava com dificuldade para achar o vice, né? Alguns ele não queria, tá certo? E vai, não sei qual foi a conversa. Eu só sei que quando eram mais ou menos umas 2:30 da tarde de sábado, eu recebi um telefonema. O telefonema era do professor Hermano Tavares. Daí a minha mulher até falou, o reitor quer falar com você. Eu falei, o reitor quer falar comigo de sábado? Daí eu atendi o telefonema e ele falou, Flávio, tudo bom? Tudo bom? Bom, olha aqui. A gente ainda não tem bastante amizade, a gente já se encontrou, mas eu estou ligando para você pelo seguinte, você é o vice-diretor do salão. Eu já decidi. É você. Falei, mas o professor Salum tem que aceitar. Ele falou, não, o Salum está aqui do meu lado e já está decidido. Você, a partir de segunda-feira, você é o vice do Salum. Nós estamos resolvidos, está tudo bem, pode festejar. Então, um abração para você. Entendi. Então, na verdade, o Salum conversou com ele, ele achou bom ajudar o Salum, então eu fiquei como vice do Salum. Tá certo? Sim. Então, mas eu fui praticamente intimado pelo reitor para ficar vice. Na verdade, eu queria ficar na minha área, quieta. Né? Aliás, tem uma coisa. Em todos os cargos que eu ocupei, eu nunca parti para querer ser eleito, para querer participar daquele cargo. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui escolhido, vai ser você. Não, mas vai ser você. Você já é candidato, vai ser você, nós vamos votar no você. Né? E foi assim. E assim foi na pós-graduação. Né? Então, na pós-graduação também, eu era vice, na época, eu era vice Não, eu não era vice. Eu participava com o coordenador na época, mas assim, comigo, junto da disciplina, né? E teve eleição, e ele falou, não, você vai ser candidato. Eu falei, mas não quero isso aí. Não, mas você vai ser candidato. E daí eu fui candidato junto com o professor Osley. Tá certo? E tinha um detalhe. Eu tinha, dentro da FOP, eu tinha maioria de voto. Acontece que tinha algumas áreas, como a patologia, a histologia, tá certo? Que tinham muitos professores de fora. Então, eles convocaram todos esses professores para vir votar. E, nessa época, era coordenador e vice, né? Para votar. Então, o professor Osley ganhou a eleição por 4, 5 votos a mais, né? E eu fiquei o vice dele. Né? Então, fiquei lá em stand-by. Na pós-graduação, né? Sim. Tá. Na pós-graduação. Fiquei lá em stand-by, porque a gente não tinha um relacionamento muito bom. Fiquei lá até que ele saiu. Ele saiu, daí eu fui eleito direto, né? Sim, o senhor ficou. Daí eu fiquei direto, daí não teve mais isso aí. Depois de mim ficou o professor Matias Witt. Tá. Depois voltei também, voltei outra vez, fiquei 2 vezes. E nós tocamos a pós-graduação, né? Junto eu tinha bastante experiência com a pós-graduação geral lá de Campinas, tinha bastante amizade com o pessoal de lá, então eu participava bastante de lá. Né? E até eu tinha mais participação do que o próprio professor Osley. Mas a gente conseguiu fazer isso. Então, esses cargos, e tinham os professores que
A gente convivia muito, né? Eu convivi muito com o professor Dalton Belmudes. O professor Dalton Belmudes era espetacular. Ele era o chefe da dentística, né? Era o titular da dentística. Na época não tinha titular, viu? Era MS6, por nomeação. Não fazia concurso de titular, né? Ele era nomeado. O professor Nóbilo era nomeado, foi nomeado. O professor Araújo foi nomeado. Sim. Eles eram nomeados MS6. E a gente ia só até MS4. Parava no MS4. Né? Depois que veio o MS5 e MS6. Bom, então a gente tinha uma convivência bastante grande entre os professores. Né? Só para que acontece. Hoje não acontece nunca isso aí. Mas uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, todos os professores de clínica se reuniam na casa de um para fazer um jantar. Mas muitas e muitas vezes foi na minha casa era grande, foi na minha casa, na casa do professor Abi, na casa do professor professor de cirurgia, Enes Macar de Abreu. A gente se reunia e tinham professores que eram cozinheiros de primeira. Né? O professor Abi era um cozinheiro de mão cheia. O professor Enes era um cozinheiro de mão cheia. O professor que gostava muito de cozinhar também, Abi, o Enes, bom, subiu, eram 30, 40 professores. E isso não existe, né, nos dias atuais, né? A escola cresceu, isso acabou, as pessoas né? não convivem mais, né? Próximos. Porque naquele tempo, a forma que era clínica era uma forma, assim, não era por área, assim, era o conjunto. Tá. E isso estimulava uma amizade bastante grande, né? Uma amizade bastante grande. Então a gente era mais amigo do que professor. Tá certo? Hoje não tem nada disso mais. Isso acabou, né? Não tem nada disso. A única área que era meio desvinculada era a ortodontia. A ortodontia sempre foi desvinculada, sempre teve o céuzinho deles lá, tá certo? Mas o resto não, o resto era muito unido, né? O professor Nóbilo participava de tudo, né? Tinha o professor Gentil, Calil Chaim. O professor Gentil, Calil Chaim, eu acho que vale a pena ser entrevistado. Sim, nós conseguimos. Conseguiram? Opa, já está nesse canal aqui. Olha, o professor Chaim está quase fazendo 100 anos. Sim, sim. E tá bem. Eu encontro com ele, vira e mexe, eu encontro com ele. Nós almoçamos no mesmo Aliás, fica essa propaganda, tá? Quem está nos assistindo aqui, no nosso canal aqui na playlist, tem vários nomes de pessoas, de personalidades aí fantásticas. Sim, o professor Gentil é um dos formadores da faculdade. Ele não formou na FOP. Sim. Ele veio de fora, ele foi um dos que veio com o professor Nóbilo. Sim. Certo? Então, o professor Gentil. Também hoje a gente lembra de algumas coisas, fica triste, porque, por exemplo, na prótese, né? Se a gente olhar a prótese, o único professor que está vivo hoje é o Gentil. Sim, daqueles primeiros. Não tem outro professor, né? Sim, sim. Depois a gente vai para... Na época, tinha professores que a gente era super amigo, né? O professor Pachequinho, Francisco Pacheco. Que faleceu. Ele, infelizmente, nós não conseguimos entrevistá-lo. Porque ele teve... Não deu tempo, né? Não deu tempo, ele teve Alzheimer também, sim, né? Sim. Uhum. E teve, né? Então, professor, a gente pega o pessoal da prótese, só sobrou o professor, e eram 5. Sim, dos pioneiros, 5, 6, sim, né? Sim. A prótese era a que mais tinha professores. Era a área de maior número de docentes. Tinha prótese, depois veio a cirurgia. A cirurgia passou por diversos chefes, né? E também não tem mais ninguém na cirurgia. Daquela época, sim. Eu só não sei se o professor Edi Walter de Souza está vivo. Não tenho certeza. Eu nunca mais tive contato com ele, ele mudou para Águas de São Pedro. Não tive mais contato com ele, né?
Hoje a gente tem assim contato. Eu tenho contato, inclusive, no meu pessoal de turma, né? Eu tenho contato sem esse aluno, né? Sim. Mas tem o Joelis Pulpo, que era da endodontia, que é de Americana, certo? Também não sei, não tive mais contato com ele, mas começamos a conversar a esse respeito outro dia, né? E a dentística, por exemplo, só tem o professor Hilton Nascimento. Os outros faleceram todos. Da primeira geração, sim. Dos materiais dentários, todos faleceram. Sim. Certo? Ficaram os novos, né? Claro, claro. Não, eu entendi. O senhor está se referindo sempre aos da primeira geração, né? Sempre da primeira geração. E a intenção, professor, do projeto, por exemplo, é resgatar as memórias de quem está vivo aqui e dos alunos, ou daqueles que vieram depois e que conheceram esses grandes cientistas ou professor, professores. Então, por exemplo, se você for no materiais dentários, alguns... tem um filho do próprio Nóbilo, né? Ah, sim. Tem um filho do próprio Nóbilo que está lá, que conheceu os outros docentes, né? Sim. E o que nós temos hoje, por exemplo, os novos que fazem jus àquilo que os antigos deixaram, né? Por exemplo, da cirurgia. Os dois da cirurgia lá, certo? Só fizeram a cirurgia crescer. Né? Sim. Então, hoje eles são os responsáveis, né? E tocaram a cirurgia. A cirurgia foi uma das disciplinas que teve muita mudança, muita variação, sabe? Sim. Teve muita variação de chefe e de docentes, né? Alguns ficaram, os outros foram embora, Luiz Augusto, certo? O Edivalter de Souza. Esses saíram, foram mudando. Teve muita, entrou outro lugar, depois foi embora, depois entrou outro, depois foi embora. E no final sobraram os dois que estão aí hoje. Tem mais um, foi contratado mais um, né? Ah, sim, agora está chegando gente nova. Tá? Foi contratado mais um. Na sua área, radiologia, dentre tantos orientados, o senhor foi orientador do professor Francisco Reiter. Então, e aí? Dentro da minha área, sim. Eu fui orientador. Da Solange também? Do professor Reiter, da professora Solange. Primeiro, do Agenor. Do Agenor, também. Depois eu fui da Solange, do Reiter, ao mesmo tempo. Fui orientador dos dois. Fui orientador do Matheus, que está aí hoje. Sim, professor. Fui da Débora, eu não fui orientador da Débora. Mas fui, na época, eu dei a Débora para o professor Agenor orientar, tá certo? Tá. E fui orientador durante um período da Anne, né? A nova da Anne, tá certo? Mas depois a Anne mudou o projeto de pesquisa dela, e nesse outro projeto de pesquisa dela, ele era mais unido ao projeto de pesquisa do Reiter. Então eu passei a Anne para o Reiter, e o Reiter que terminou a orientação. O senhor o senhor fez parte da história da FOP e da radiologia, até porque o Centro Radiológico leva o seu nome, hein? Uma homenagem feita ao senhor, né? O Centro Radiológico foi... O primeiro Centro Radiológico foi o professor Nivaldo, sim, e eu que criamos, mas depois o professor Nivaldo saiu, e eu que criei esse que está aí. Eu queria ajuda aqui da equipe, tem nós recuperamos algumas fotos, são poucas, tá? Mas vamos ver se o senhor vai se lembrar. Essa foto aqui, por exemplo, está num álbum de formatura, sabia? Da turma que se formou em 1980. Certo. Olha o senhor jovem aqui, são as alunas que se formaram, né, do grupo lá. Na clínica, né? Isso aqui já na clínica. Esse da clínica, o pessoal de clínica. Do prédio aqui da Avenida Limeira, tá? Não sei se o senhor se lembrava dessa foto ou não, mas está no álbum da FOP, tá? Essa está no álbum da FOP. A próxima, são poucas imagens, mas a próxima foi um evento na década de 90 e 96, eu não sei se o papel do senhor estava ligado à pós, talvez. Então, veja bem, essa foi uma FOP, uma foto que foi feita durante uma formatura. Aquele churrasco de formatura. Ah, sim. Tá certo? Sim. Foi feito nessa época. O professor Pedro foi recém-contratado. Pedro Novaes. Aqui. Pedro Novaes, recém-contratado.
o professor, como é que chama ele? Era o Luiz André aqui? Luiz André. Sim. O professor Luiz André era da dentística. Depois, junto com o professor Novaes, está o outro professor logo pegado. Ah, que aqui é o... Qual é o nome dele? Opa! De vez em quando só, né? Sérgio Lini, né? Aqui embaixo, né? Sentada. Não, pegado. Sim. Depois o resto depois eu estou aqui na ponta e o resto... Ah, tá lá em cima o Pedro Rosalém. Pedro Rosalém. O professor Márcio da Professor Márcio. tá? Isso. Então, veja bem, essa foi uma foto que foi tirada num churrasco. Tá. Num churrasco, certo? Esse aqui era um churrasco, era um churrasco que a gente ia para o churrasco, porque aí está a FOP, né? Aí está o murinho da FOP, né? Sim. E a gente foi, o pessoal estava... tem mais uma foto na sequência, quer ver? São também aquelas confraternizações, professor. Isso. Dos aposentados das FOP, lembra? Teve um. Então aí começa... Não sei que restaurante é esse, mas enfim... Mas assim, vocês se reuniam aí, professor? A gente se reunia, né? Tá certo? Então se a gente pegar aí, né? Ó, Salum do seu lado. O Salum tá do meu lado? Não, Salum. Darcy Nauer. O Darcy Nauer. Mário Terra. O Mário Terra. Mário Terra demorou para ser contratado, no final ele... ele foi aluno da FOP e depois trabalhou em Campinas. Ele foi aluno das primeiras turmas. Tá. Certo? Tá. Foi da turma do Néder. Tá. Aí ele foi contratado na farmacologia, né? Sim. Demorou para ser contratado, foi uma polêmica. Depois dele tem o professor Simonides ali. O professor Simonides, o professor Samir Arbex, tá certo? O professor Stoff, tá. Que era do materiais dentários, tá certo? A gente virava e mexia, a gente fazia uma reuniãozinha. Sim. E participava de tudo isso, né? Tá. A última imagem, professor, era mais recente, né? 2012. Essa é mais nova. E a inaugura, foi o dia da reinauguração, né? Reinauguração da radiologia com o seu nome, né? Eu separei essa foto com uma equipe de funcionários de lá, que são amigos do senhor, hein? Todos eram... Sim. Aliás, todos eles fui eu que contratei, com exceção da Luciane. Ah, tá. Todos eles passou eu que solicitei a contratação, né? O Fernando, o Valdec, né? A Luciane entrou nessa época. A Luciane tinha acabado de ir para a radiologia, porque ela foi funcionária da biblioteca. Sim. Ela foi funcionária da biblioteca. Sim. Né? E ela tinha ido para a radiologia como secretária da radiologia. Tá? E a Gi, né? Sim. A Giselda. Hoje elas aposentaram, hoje continua na foto o Fernando e Valdec ainda. Só tá aí, Fernando e Valdec com tempo já de aposentadoria. Diz que vão aposentar agora, mano. Bem, eu só quis ilustrar aqui, você tem, claro, muitas mais imagens, mas assim, resgatar aqui alguns dos momentos aqui do senhor aqui. A foto é histórica, viu? Eu não sei nem se eles têm, viu? Mas nós já colocamos no álbum da faculdade. Podemos perguntar para eles, aí a gente duplica para eles também essa imagem. Tá? O Fernando gosta de fotografia, ele vai duplicar para ele. Senhor Fábio, tem algum item que eu não passei, que a gente não conversou? Na faculdade, veja bem, eu fiquei de 1960, vamos dizer assim, eu fiquei de 1966, sim, porque foi contado 66. Sim. Aí tem uma história, veja bem. Em 1966, eu fiquei na faculdade como professor assistente voluntário. Não, eu fui monitor. Monitor, sim. Depois, em 67, eu fiquei como assistente voluntário. Sim. Certo? Bom, o tempo passou, certo? E tinha muito isso de contratar como voluntário. Sim. Só que isso, do ponto de vista legal, não bate, certo? Então, teve um tempo que nós, docentes que tínhamos sido professor voluntário, fizemos a reivindicação, mas foram todos os professores, eram mais ou menos uns 15, 16. Né? O professor Sérgio Mazoneto, sim, tá certo?
O professor Sérgio está vivo. Sim. Que é da prótese. Também deu entrevista para a gente. Tá certo. Sim. Então, veja bem, nós nos unimos, contratamos um advogado para solicitar que essa época fosse paga, porque nós trabalhamos. Sim. Tá certo? Bom, então o que aconteceu? Não teve processo, não teve nada, porque o reitor chamou a gente na reitoria e falou, olha, dinheiro para pagar vocês não tem, mas eu faço um acordo. O acordo é o seguinte, conta para aposentadoria desde o tempo que vocês ficaram aqui. Tá. Vocês estavam ali, sim. Então, em vez da gente receber em dinheiro, nós recebemos em tempo para aposentadoria, sim. Mas é um tempo real, porque sim. A gente trabalhou, né? Sim. Então, nós recebemos em tempo para aposentadoria. Depois disso, saiu, a Unicamp passou a considerar que todo aluno de pós-graduação que fosse docente, o tempo da pós-graduação seria contado. Sim. Bom, eu não tive pós-graduação, na minha época não tinha. Então, o que aconteceu? Ele considerou a monitoria. Entendi. Então, na verdade, eu estou na FOP desde 1966. Sim. De 66 até agora. 50 anos, praticamente. Sim. Então, eu participo da... É uma vida. É uma 50 vida. Anos. Sim. Professor, a última pergunta que eu faço a todos, né, é o que a FOP representou para o senhor, tá, na sua vida? A FOP foi minha vida, tá certo? Quer dizer, eu tive consultório, tive a minha clínica foi excelente, tudo que eu consegui, na época até entrar como tempo integral, eu consegui tudo na minha vida, minha casa, carro, tudo. Certo? Como clínica, que a clínica dava bastante dinheiro na época. E depois eu decidi ficar como docente da FOP, em tempo integral. Então, a minha renda baixou, né? Diminuiu, sim. Né? Eu passei a receber só como docente. Mas daí eu fiz a carreira. Sim. Fiz a carreira e até titular, a minha renda aumentou de novo, tal. Sim. Ficou tudo isso aí. Eu me propus a fazer isso. Então, a FOP foi tudo aquilo que eu fiz na vida. E tudo aquilo que eu tenho, que me for proporcionado, foi graças à Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que eu trabalhei e levei a sério, né? Sim. O importante é levar a sério e seguir a carreira. Se a gente for analisar, foram poucos os professores que ficaram o tempo que eu fiquei na FOP. Sim, eu não sei, eu não saberia dizer quantos, mas um deles que eu acho que eu sei foi o professor Simonides, ficou bastante na FOP, né? Também, ele também. Ele ficou... mas o senhor também, porque depois de aposentado ainda continuou aqui. Continuei aqui. Sim, sim. Eu aposentei, depois eu continuei como professor convidado. Sim. Eu continuei dando aula na graduação, só que eu era convidado. Sim. Depois eu fiquei na pós-graduação também como professor convidado, porque tinha alunos fazendo trabalho de pesquisa. Eu sei que depois de aposentado, eu aposentei em 2012. Sim. Eu fiquei até 2018. Aí se a gente contar, professor, do seu tempo de aluno até esse tempo de convidado, quase 60 anos. Quase 60 anos. Dentro da FOP, né? Dentro da FOP. Então, a minha vida inteira foi aqui dentro, né? Então, eu vi colocar desde o primeiro tijolo, certo? Até o prédio novo. Sim, eu vi verdade. tudo isso aí. Verdade. Certo? Eu participei de tudo isso aí. Foi muito bacana. Professor Frabe, muito obrigado. Para o professor compartilhar conosco uma parte da história da FOP, que eu sei que fez parte da sua vida também, tá? Obrigado. Tá? Então, eu agradeço vocês me convidar, me chamar para fazer isso. Fico bastante até emocionado, porque, na verdade, é uma coisa que faz parte da minha vida. Né? É até mais emocionado para mim do que a foto na parede lá da radiologia. Né? Eu fico bastante contente, fiquei bastante feliz de poder participar. Demorou um pouco, mas foi no tempo certo, com certeza. Então, tá bom.
Obrigado. Agradeço, obrigado. Agradecemos a todos que nos assistem também. Obrigado. Opa.